Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians vence o Guarani na Neoquímica Arena de virada, com alguns pontos para a gente ressaltar. Domingo é dia de clássico e vamos tratar sobre esse jogo, os pontos positivos, os pontos negativos. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, tô contando com o teu like, tua inscrição do ladinho, tem as notificações para tu ativar. Então, chega mais, vamos juntos! Bom, galera, então vamos lá. Vitória, 3 pontos, importante, Neoquímica Arena e tudo mais. Beleza, mas não é só disso que é feito um jogo de futebol. Uma análise é muito mais complexa do que isso. E o jogo de hoje passou longe de ser um bom jogo e eu vou explicar para vocês o porquê. Corinthians foi escalado com Cássio no gol, Fagner na direita, Balbuena e Gil na zaga, Fábio Santos na lateral esquerda, Maicon e Duqueiroz, 2 volantes, Renato Augusto e Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Logo no primeiro minuto não deu tempo nem de respirar, o Guarani já abriu o placar num grande problema do Timão na temporada, a questão de enfrentar equipes rápidas e uma defesa muito lenta. Bola nas costas no lado esquerdo, o encarregado de acompanhar o lateral, que no primeiro momento aparentou ser o Roger Guedes, não acompanhou, ele fez o cruzamento e aí o Bruninho dominou cara a cara com o Cássio e abriu o placar na Neoquímica Arena. E o que já é de costume, a torcida canta mais alto ainda quando o Timão começa o jogo dessa maneira, já praticamente com 1-0 atrás do placar. E como eu falei, a formatação defensiva do Timão bem clara, 4-4-2, deixando o Roger Guedes pelo lado esquerdo e o Renato Augusto e o Yuri Alberto ali nessa linha de 2 mais à frente, tá? No primeiro combate. Detalhe é que o Guarani começou muito mais ligado, muito melhor que o Corinthians, não à toa. Aos 3 minutos do primeiro tempo, teve um contra-ataque do Guarani, o Rio sinalizou para a defesa do Cássio. E aí vai um grande problema, quando o Timão enfrenta times rápidos, que tem uma transição física rápida, jogadores de frente rápidos, passa dificuldades. E a gente vai tratar ao longo desse vídeo também sobre um grande problema na temporada, que a gente não viu tanto dessa maneira no ano passado, que é a questão da dupla de zaga muito lenta, Balbuena e Gil não dá. É um dos dois, não dá mais. Pelo menos nesse início de temporada mostra que é Bruno Mendes e mais um. Até para dar um pouco mais de velocidade nessa dupla de zaga, porque simplesmente o Timão está passando por perrengue, né, em meio a essa situação. Um Corinthians passivo na marcação, em 8 minutos de jogo, o Guarani tinha 3 sinalizações, o Corinthians não tinha nenhuma, que mostrava a superioridade da equipe de Campinas em comparação ao mandante. E é como eu falei, o mandante, o Timão vai muito bem sobre seus domínios e estava irreconhecível no jogo. Aos 11 minutos, o Yuri Alberto roubou uma bola da zaga, Renato Augusto finalizou para a boa defesa do goleiro Kozlinski e a partir daí é que o Timão ganhou mais forma, ganhou mais corpo para ir atrás da virada e conseguir esse resultado muito importante. Aos 14 minutos, uma grande troca de passes, o Fagner acabou cruzando para o Renato Augusto e ele acabou tocando ali para o Roger Guedes, ele finalizou para a boa defesa do goleiro Kozlinski. O Guarani espelhava o sistema defensivo semelhante ao do Corinthians, 4-4-2. O Corinthians passou a crescer no jogo, criar oportunidades, colocar o goleiro para trabalhar, até que o Maicon se lesionou. E aí vai o grande problema do Maicon, que está acontecendo. A gente precisa avaliar com maior precisão isso. O departamento do Corinthians precisa fazer isso. Porque na temporada passada ele conviveu com muitas lesões, o que dificultou que ele mostrasse seu futebol, que a gente sabe que ele tem. Mostrou isso já no futebol brasileiro, conquistando títulos como Paulista e Campeonato Brasileiro. E o Timão recentemente fez uma contratação ao ampliar o seu vínculo, né, com o clube e agora ele se lesiona. E a grande questão é também, que eu vou ser bem sincero para vocês, o Fernando Lázaro não está sabendo como utilizar o Maicon. Quando é que ele teve o seu grande momento com a camisa do Timão? Jogando como segundo homem de meio de campo, não como primeiro, como ele estava fazendo. Ele coloca o Duqueiroz pelo lado direito, espetando no losango, mas ele deixa o Maicon como primeiro homem. E essa não é a função dele. Claro que ele pode estar quebrando um galho, e está mesmo, porque o Fausto Vera, que é o dono dessa posição, e aí o Maicon não dá como primeiro volante, essa que é a grande verdade. É um cara que tem muito mais característica de pisar na área e tudo mais, e não ser aquele cara para fazer o combate entre os zagueiros, para recepcionar a bola. Ele tem essa qualidade na série de jogo? Tem, e muito de sobra, mas não é primeiro homem. Para mim, ele é segundo homem. Quebrando o galho, beleza, mas para essa função, para disputar a posição com o Fausto Vera, aí não. Aí ele tem que ser analisado sobre outra forma. E aí entrou o Rony com as suas limitações, mas ele fez um bom jogo, isso a gente tem que ressaltar. Inclusive, aos 43 minutos, o Rony dominou a bola, roubou, na verdade, a bola do adversário e finalizou
com muito perigo, o Rony arriscando. E é o que tem que se fazer, não estava conseguindo furar a defesa. Às vezes os arremates de média e longa distância fazem a diferença. Aos 44 minutos, Renato Augusto cobre escanteio, Gil cabeceia com perigo para fora. Até que aos 46 minutos, já praticamente ali no último minuto do acréscimo cedido pelo árbitro, o Fagner cruzou, trouxe para dentro, cruzou de esquerda, Renato Augusto bateu assim, cruzando a extensão da pequena área. O Roger Guedes estava lá na segunda trave para empurrar para o fundo das redes sozinho. Timão empata com o Guarani. Começou o segundo tempo e aí já uma mudança de cara para tornar o Timão mais ofensivo, colocando o Juliano, tirando do Queiroz. Beleza? Aumentou a criatividade, diminuiu o poder de marcação, não tem problema, até porque o Guarani não estava atacando tanto. E aí você tinha dois caras de muita criatividade, tinha a eficiência do Yuri Alberto meio assim mascarada pelo esquema do Fernando Lázaro e o Roger Guedes muito ativo no jogo. Beleza, aos 52 minutos saiu o gol do Corinthians, 7 minutos do segundo tempo. Cruzamento do Juliano, que entrou no segundo tempo, casquinha do Yuri Alberto, e aí a importância dos laterais também entrarem na área como elementos surpresas. É claro que vez ou outra a gente cobra muito mais que o lateral ele cumpra a sua função rigidamente, mas se você tem um esquema que permita que o cara avance, seja um elemento surpresa dentro da área, ele vai e faz isso. E eu lembro muito bem que o Fábio Santos foi importante, sabe em qual jogo? Não sei se você vai se recordar, a torcida do Timão e quem acompanha os jogos do Corinthians no Brasileirão. Na vitória contra o Atlético Mineiro, no Brasileirão do ano passado, o Fábio Santos fez um gol da importante vitória por 2-1 de virada, ele fez 2 gols, um de pênalti e o outro também fazendo esse papel, entrando dentro da área, e hoje ele foi importante com isso. Detalhe é que o Guarani saiu mais para o jogo e mais uma vez causou perigo. A defesa do Corinthians nessa temporada não está muito segura. O Cássio está muito bem como sempre. Entretanto, o Guarani chegou com perigo logo após o gol do Corinthians, com o Michel cabeceando para fora. O Cássio ficou parado, não tinha o que fazer e a bola foi para fora. E ainda aconteceu logo alguns minutos depois um bate-rebate que o Juliano acabou salvando a finalização do atleta de ataque ali do Guarani. Mais uma vez, pelo menos na minha percepção, o Corinthians vence muito mais pelas individualidades, pelo fator casa, pela presença da torcida, pela pressão em si, do que pelo esquema tático. Essa que é a grande verdade. O trabalho ainda não está consolidado e é bem difícil de estar consolidado logo no início. A gente sabe que no futebol brasileiro é muito instantâneo, é muito estalar de dedos, mas realmente essa é a realidade, né? E o Corinthians ainda não está pronto, mas precisa estar pronto para o Clássico. O Fernando Lázaro vai ter que fazer alguma coisa diferente para o Timão ir bem no Clássico, porque se for mal, realmente aí já vai começar mais uma vez essa maré de perde e ganha, que ganha em casa, perde fora, ganha em casa, perde fora, e aí não dá. Tem que manter um equilíbrio. O futebol é feito de equilíbrios, e se ele não conseguir fazer uma equipe equilibrada, não vai dar para o restante da temporada. Aí é um erro, né? Mais uma vez o Cantígio entra e mostra que é um jogador muito limitado. Eu não entendo ainda por que o Corinthians não tentou se desfazer dele, negociação, empréstimo, o que quer que seja. Não dá mais para ele jogar. Não dá. Ele mostrou lá os seus momentos na temporada passada, mas muitos lampejos, não tem a mínima condição. Saiu lesionado inclusive. Romero ainda com muita vontade, mas sem mostrar aquele futebol que a gente sabe. Talvez ele também não esteja no seu melhor momento físico, não se sabe. O bom momento dele foi quando ele passou por 3 marcadores, sofreu uma falta, mas mesmo assim ainda muito aquém do que ele pode mostrar. Inclusive eu projetava na chegada do Romero que ele fosse titular, mas o momento está sendo o Adson, até também pelo esquema que o Fernando Lázaro está montando. Eu ficava na expectativa para ele utilizar um 4-3-3 com pontas, mas ele está muito mais utilizando um 4-4-2. E aí o grande problema que a gente também não pode deixar de ressaltar, a dupla de zaga muito lenta. Balbuena e Gil estão no início de temporada muito irregular. E aí, para mim, nesse momento é Bruno Mendes e mais um. E isso tem que ser feito durante o Clássico. Talvez eu vou até abrir um parêntese aqui no Clássico. Quem é o atacante do São Paulo? Calheri. Quem é o segundo atacante do São Paulo? Luciano, o Wellington Rato também joga por ali. Então são caras muito mais lentos, muito mais ali de característica de um pivô e tudo mais. Pode até ser válido Balbuena e Gil pelo aspecto de experiência no Clássico. Também não vou me opor. Mas para os jogos em que você enfrenta equipes rápidas, principalmente, e aí isso vai depender muito da estratégia do Rogério, ninguém vai saber, só na hora do jogo, mas mesmo assim, se for utilizado Balbuena e Gil, eu também não vou me opor tanto. Mas para esse jogo específico contra o Guarani, equipe de características rápidas, pela característica do adversário em geral você já sabe, mas Balbuena e Gil não está tendo a mínima condição, pelo menos nesse momento. Na temporada passada eles estavam bem, beleza, na decisão da Copa do Brasil foram e beleza, todo o apoio, mas nesse início é um ou outro. E nesse momento parece muito mais para Balbuena e Bruno Mendes uma dupla de zaga estrangeira do Timão do que para o Gil. Claro, excelente reserva,
mas no momento não dá para Balbuena e Gil ambos serem dupla de zaga. Tá uma situação complicada. Rony fez um bom jogo aplicado, tem as suas limitações, inclusive para mim ele ainda é insuficiente para o timão, mas ele foi perigoso com a finalização para fora, sendo importante na marcação. Roger Guedes, para mim, é o craque do jogo, muita movimentação, só deixou um pouco a desejar no aspecto dele ser fominha pra caramba. Roger Guedes, em algumas oportunidades, poderia ter soltado mais rápido a bola, mas fez um bom jogo. Yuri Alberto prejudicado demais pelo encaixotamento do adversário, pelo estilo de jogo que o Fernando Lázaro propõe. Ele tenta se movimentar, mas não tem condição, gente. No esquema do Vitor Pereira, por exemplo, ele tinha muito mais espaço para ele desenvolver seu jogo. Hoje foi, assim, bem aquém. Recebe muitas bolas nas costas, precisa receber em profundidade. Ele é um cara com características de velocidade e se isso não for feito, ele realmente não vai ter o seu desempenho como se espera. Renato Augusto, o que dizer? Maestro, técnico, gênio, mudou o jogo e quando ele coloca a bola debaixo do braço, tenta organizar o jogo, ele é diferente. O problema é a questão física, porque ele não vai aguentar uma alta sequência de jogos, ainda mais na realidade do futebol brasileiro. Timão agora é líder do grupo, com 7 pontos em 4 jogos. Segundo colocado do grupo é o São Bento, com 5 pontos. Ferroviário em terceiro com 3 pontos. E o Ituano, quarto colocado, com 3 pontos. Domingo é dia de clássico contra o São Paulo no Morumbi, às 18h30, o primeiro clássico na temporada. Cobrança vai haver, exigência por um melhor desempenho fora de casa e a gente fica na expectativa para como vai ser o comportamento do Timão para o primeiro jogo, primeiro clássico na temporada fora de casa contra o São Paulo. Já é o jogo assim de maior exigência na temporada, a gente pode falar assim. E você, o que achou do jogo do Timão de hoje? O que esperar para o clássico contra o São Paulo? Comenta aí, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!